Você sabia que existe um lugar no mundo onde as pessoas são condenadas a viver em um ambiente tóxico, sem poder sair, e que isso é considerado uma pena pior do que a morte? É o caso da ilha de Nauru, uma pequena ilha no Pacífico Sul que foi transformada em uma prisão ao ar livre para pessoas que cometeram crimes considerados perigosos para a sociedade. Tudo começou em 2001, quando o governo australiano decidiu criar um centro de detenção para imigrantes e refugiados que tentavam entrar no país de forma irregular. A ilha de Nauru foi escolhida como local para o centro, e desde então, milhares de pessoas foram enviadas para lá, incluindo famílias com crianças, sem que tivessem cometido qualquer crime. O que é chocante é que as condições de vida na ilha são desumanas. Os detentos são obrigados a viver em tendas ou contêineres, sem acesso a serviços básicos como água potável, saneamento e atendimento médico adequado. A ilha é uma das mais pobres do mundo, e a presença do centro de detenção tem destruído a economia local. Mas o que é ainda mais perturbador é que muitas dessas pessoas são mantidas presas por anos, sem que tenham sido julgadas ou condenadas por qualquer crime. É um caso de justiça sem lei, onde as pessoas são consideradas culpadas antes mesmo de serem julgadas. E aqui está o que ninguém menciona: a maioria dessas pessoas são refugiados que estão fugindo de guerras, perseguição e pobreza. Elas estão sendo punidas por tentar encontrar uma vida melhor, e são consideradas uma ameaça à segurança nacional do país que as está detendo. Você consegue imaginar viver em um lugar como esse, sem saber quando poderá sair ou se verá sua família novamente? É uma realidade que acontece com milhares de pessoas hoje em dia, e que continua a ser ignorada pela maioria da sociedade. E é isso que você provavelmente já ouviu falar em lugares com histórias sombrias e trágicas, mas poucos são tão perturbadores quanto a ilha de Nauru, uma pequena ilha no Pacífico Sul. Localizada a cerca de 3.000 quilômetros a nordeste da Austrália, Nauru é um país insular com uma história que remonta a milhares de anos. No entanto, é a história recente que revela um quadro aterrorizante. A ilha de Nauru tem uma área de apenas 21,3 km², o que a torna o país mais pequeno do mundo em termos de área territorial. Mas é a sua história como um local de detenção que é particularmente chocante. Em 2001, o governo australiano começou a usar a ilha como um centro de detenção para imigrantes ilegais que tentavam entrar no país. O que começou como uma solução para conter a imigração ilegal tornou-se um pesadelo para os detidos. Segundo relatórios de organizações de direitos humanos, entre 2001 e 2018, mais de 2.000 pessoas foram detidas na ilha de Nauru, incluindo crianças, mulheres grávidas e pessoas com doenças crônicas. As condições de detenção eram precárias, com celas superlotadas e falta de acesso a cuidados médicos adequados. E isso não é tudo, muitos detidos foram submetidos a tratamento cruel e desumano, incluindo isolamento forçado e negação de direitos básicos. Mas o que ninguém menciona é que a ilha de Nauru não é apenas um local de detenção, mas também um local de exílio para aqueles que são considerados indesejáveis pelo governo australiano. Pessoas que foram resgatadas no mar e trazidas para a ilha foram efetivamente abandonadas lá, sem qualquer perspectiva de resolução para o seu futuro. E as condições de vida na ilha são desastrosas, com uma taxa de desemprego de mais de 90% e uma economia que praticamente não existe. Em 2016, a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas expressou preocupação com as condições de detenção na ilha de Nauru, afirmando que eram inaceitáveis e que o governo australiano deveria tomar medidas imediatas para melhorar a situação. No entanto, as condições continuam a ser precárias. E aqui está o que ninguém conta: a ilha de Nauru não é apenas um problema para os detidos, mas também para o meio ambiente. A ilha é um local de extração de fosfatos, e as práticas de mineração desastrosas deixaram a ilha com uma paisagem lunar e um meio ambiente degradado. A Organização das Nações Unidas estima que a ilha pode se tornar inabitável dentro de 30 anos devido à falta de água doce e à degradação do solo. Mas, quando você olha para as evidências reais, percebe que a história da ilha de Nauru é ainda mais complexa e perturbadora. A história de um país que foi transformado em um local de detenção e exílio, onde as pessoas são tratadas como menos que humanas. E é isso que vamos explorar em profundidade agora. Aqui está o que ninguém menciona sobre a ilha de Nauru, um lugar onde a humanidade parece ter sido esquecida. A história de Nauru começa em 1888, quando a ilha foi anexada pela Alemanha, e desde então, tornou-se um local de exploração e degradação ambiental sem precedentes.
Em 1906, a empresa britânica Pacific Phosphate Company iniciou a extração de fosfatos na ilha, o que transformou Nauru em uma das principais fontes de fosfatos do mundo. No entanto, essa riqueza veio com um custo terrível. A mineração desenfreada e a falta de regulamentação ambiental levaram à degradação quase completa do ecossistema da ilha. Hoje em dia, estima-se que cerca de 80% da ilha seja imprópria para habitação devido à poluição e à erosão do solo. Mas isso não é nem a pior parte. O que aconteceu com os habitantes da ilha é um capítulo sombrio da história. Originalmente, a ilha era habitada pelo povo nauruano, que vivia em harmonia com o ambiente. No entanto, com a chegada dos colonizadores e a exploração de recursos, a população de Nauru começou a declinar drasticamente. Em 1919, a população havia diminuído para apenas 1.500 pessoas, e em 1968, quando Nauru conquistou a independência, a população era de cerca de 2.000 pessoas. Aqui está onde fica verdadeiramente perturbador. Durante a Segunda Guerra Mundial, a ilha foi ocupada pelo Japão, e muitos naurianos foram forçados a trabalhar em condições brutais. Estima-se que cerca de 400 naurianos morreram durante a ocupação japonesa. E se você pensa que isso foi o fim do sofrimento, está enganado. Após a guerra, a Austrália, a Nova Zelândia e o Reino Unido assumiram a administração da ilha, e em 1968, Nauru conquistou a independência. No entanto, a independência não trouxe prosperidade. Hoje em dia, Nauru é um dos países mais pobres do mundo, com uma economia praticamente inexistente e uma taxa de desemprego de cerca de 90%. E aqui está o fato que desafia uma crença popular, embora muitos pensem que a ilha de Nauru seja um exemplo de um país que foi abandonado pela história, a verdade é que a ilha foi e continua a ser um local de interesse geopolítico. Em 2001, o governo australiano começou a enviar refugiados para a ilha, como parte de uma política de detenção offshore. Hoje em dia, cerca de 1.000 refugiados estão detidos na ilha, em condições que muitos consideram desumanas. Isso tudo tem implicações profundas para nós. A história de Nauru nos lembra de que, mesmo nos tempos modernos, existem lugares no mundo onde a humanidade parece ter sido esquecida. A ilha de Nauru é um exemplo de como a ganância, a negligência e a falta de compaixão podem levar a consequências desastrosas. E, mais do que isso, nos faz questionar o que estamos fazendo para evitar que histórias como essa se repitam. Mas é aqui que tudo se encaixa de forma perturbadora. A ilha de Nauru, um lugar que foi considerado um paraíso tropical, tornou-se um inferno na Terra. A história de Nauru é um exemplo chocante de como a ganância e a negligência podem levar a consequências devastadoras. A ilha foi anexada pela Alemanha em 1888 e, desde então, foi transformada em um local de exploração e degradação ambiental. A extração de fosfatos, que começou no final do século XIX, foi a principal atividade econômica da ilha e levou a uma degradação ambiental sem precedentes. Mas o que é mais chocante é que, após a independência de Nauru em 1968, o governo australiano e outros países ocidentais sabiam que a ilha estava sendo devastada pela extração de fosfatos e que a população local estava sendo afetada de forma grave. No entanto, em vez de ajudar a ilha a se desenvolver de forma sustentável, eles permitiram que a situação se deteriorasse ainda mais. E aqui está o que ninguém menciona: a situação em Nauru é um exemplo de um fenômeno chamado de colonialismo ambiental. Isso ocorre quando países ricos e poderosos exploram recursos naturais em países mais pobres e frágeis, sem se importar com as consequências ambientais e sociais. No caso de Nauru, a extração de fosfatos foi realizada de forma predatória, sem preocupação com o meio ambiente ou com a saúde da população local. E quando os fosfatos se esgotaram, a ilha foi simplesmente descartada, deixando a população local para lidar com as consequências. Mas há mais. O governo australiano, em particular, tem uma responsabilidade direta na crise humanitária que está ocorrendo em Nauru. Em 2016, o governo australiano começou a enviar refugiados e solicitantes de asilo para Nauru, como parte de sua política de detenção offshore. E desde então, centenas de pessoas têm sido mantidas em condições desumanas no centro de detenção de Nauru, sem acesso a serviços básicos de saúde e sem perspectiva de uma solução. Isso é o que chamamos de zona de exceção, um lugar onde as regras e as leis não se aplicam e onde as pessoas são tratadas como se fossem descartáveis. E é aqui que a história de Nauru se torna um exemplo de como a globalização e a falta de compaixão podem levar a consequências devastadoras.
A situação em Nauru é um escândalo, um exemplo de como a humanidade pode falhar em proteger os mais vulneráveis. E é um lembrete de que, quando ignoramos as consequências de nossas ações, podemos criar zonas de exceção que são verdadeiramente aterrorizadoras. E o mais chocante é que essa história não é a única. Há muitos outros lugares ao redor do mundo onde a ganância, a negligência e a falta de compaixão estão levando a consequências devastadoras. E é aqui que nós, como seres humanos, precisamos nos questionar: o que estamos fazendo para evitar que essas zonas de exceção se tornem mais comuns? O que estamos fazendo para proteger os mais vulneráveis e para garantir que a história de Nauru não se repita? Mas, infelizmente, a resposta é simples: estamos fazendo muito pouco. E é aqui que a história de Nauru se torna um alerta, um lembrete de que precisamos mudar nossos caminhos antes que seja tarde demais. O que acontece quando um lugar que foi considerado um paraíso se torna um inferno? Será que podemos aprender com os erros do passado para evitar que isso se repita no futuro? A ilha de Nauru, um local que foi anexado pela Alemanha em 1888, é um exemplo chocante de como a ganância e a negligência podem levar a consequências devastadoras. Enquanto você assiste a este vídeo, pense em como a busca por recursos naturais e a ambição podem levar a decisões que afetam a vida de milhares de pessoas. A história de Nauru é um lembrete de que a exploração e a degradação ambiental podem ter consequências irreversíveis. Mas o que permanece obscuro é o papel que a comunidade internacional desempenhou na tragédia de Nauru. Será que os países que se beneficiaram da exploração de fosfato em Nauru têm alguma responsabilidade pelas consequências que se seguiram? E o que dizer das nauruenses que foram forçados a deixar suas terras e sua cultura para trás? Aqui está uma pergunta que pode fazer você refletir: o que você faria se estivesse no lugar dos nauruenses, forçado a viver em um ambiente tóxico e sem acesso a recursos básicos? Será que você seria capaz de se adaptar e encontrar uma maneira de sobreviver, ou será que a situação seria insustentável? A verdade é que a história de Nauru é um exemplo de como a negligência e a ganância podem levar a consequências devastadoras. E enquanto você pensa sobre isso, lembre-se de que ainda há muitas perguntas sem respostas sobre o que aconteceu em Nauru. O que realmente aconteceu com os nauruenses que foram deslocados? E o que será feito para evitar que tragédias como essa se repitam no futuro? A ilha de Nauru pode ter sido esquecida, mas sua história permanece como um lembrete sombrio das consequências da ação humana. E é aqui que nos deixamos com uma pergunta: o que você fará com esse conhecimento? Será que você permitirá que a história de Nauru seja esquecida, ou será que você fará algo para garantir que as lições do passado sejam aprendidas? A escolha é sua, e o tempo é agora.